Olá, um bom dia na paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Você, meu amigo, meu irmão em Cristo, convido você para assistir este vídeo até o final, amém? Deixando o seu comentário, deixando o seu like, né? Glória a Deus. E eu convido você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever neste canal e nos ajudar a levar a mensagem poderosa da palavra de Deus. Eu quero deixar uma videoaula nessa manhã, que é a qual nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano 2021, que traz-nos o título O Verdadeiro Pentecostalismo. Glória a Deus. E estamos aqui diante da lição número 8, que é datada para o próximo domingo, dia 21 de fevereiro, e traz-nos o título Comprometidos com a Palavra de Deus. Nosso textuário diz, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. E a nossa verdade prática se encontra escrito assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra aqui em 2 Timóteo capítulo 2, 14 ao 19, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós não vamos ler para que a nossa aula não fique tão extensa neste vídeo. Temos o objetivo geral, que é demonstrar nosso compromisso com a palavra de Deus. Temos 3 objetivos específicos que diz: o primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia; segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina; terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismos. Glória a Deus. Muito bem, meus amigos. Nós vamos nesta manhã fazer uso somente do tópico número 1, que é para que esta videoaula não fique tão extensa, tá? Nós temos aqui o ponto central que diz: amamos a palavra de Deus e temos comprometido com ela. Então nós vamos aqui fazer uso somente primeiro da introdução e do tópico número 1 desta lição. A introdução diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássico e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Isso é a introdução que nós lemos. Nós não vamos aqui fazer comentário nessa introdução, amém? Mas nós vamos aqui para o tópico número 1, que fala aqui sobre a autoridade da Bíblia. Glória a Deus. Mas antes do subtópico 1, do tópico 1, tem um comentário que diz: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, e somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante.
nós vamos aqui aprender que as Escrituras Sagradas, ela é a nossa única regra de fé. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. No subtópico 1, fala aqui sobre sola Escritura. O que significa essa palavra? O que tem a dizer com a nossa lição? O que tem a dizer com o nosso aprendizado? Pois nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Esta palavra, ela fala sobre o princípio, né? Fala que o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todos nós, seres humanos, deve seguir as regras das Escrituras Sagradas. Não existe outro livro no mundo, né, que poderá substituir, né, a autoridade da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a única regra de fé que, independente de ser protestante, de ser crente, de ser católico ou ser qualquer outro tipo de religião, é necessário ter a Bíblia como a única regra de fé para nós. Então nós observamos aqui que cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero. Observamos que esta palavra que fala sobre 5 solai, ele representa esta palavra, que são 5 frases latinas que definem princípios fundamentais da reforma protestante. Glória a Deus, temos princípios que fundamentam esta reforma. Aqui observamos que, entre os outros, o brado de sola Escritura significa que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã, que é por meio dela que nós podemos, por meio dela que nós temos condições de conhecer a Deus e entender a sua vontade sobre a nossa vida. Nós observamos aqui que os católicos romanos têm a Bíblia e também têm a sua tradição, né, que a qual eles seguem desde o princípio. Então, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela tem a autoridade, né, que é a Bíblia, mas também ela tem a sua tradição contínua, que é a tradição da Igreja Católica. Mas, em primeiro lugar, eles têm também a autoridade, que é a Bíblia Sagrada, que é a autoridade máxima de todas as regras de fé. Que nós observamos que as Testemunhas de Jeová também têm a sua Bíblia como regra de fé, a tradução do Novo Mundo, e também tem mais a revista Sentinela, a qual eles procuram, né, encontrar nesses manuais as suas regras de fé, né? Os mormons também têm a Bíblia e tem mais o livro de Mormons e outras publicações como fonte de autoridade.
mas para nós, os cristãos, a única fonte de autoridade chama-se Escritura Sagrada, chama-se Bíblia Sagrada. O que é Bíblia? É um conjunto de livros, que a qual a nossa tradução, que a qual nós seguimos, ela contém 66 livros. Então, essa aí é a única autoridade para a nossa regra de fé. Amém? Glória a Deus. Aqui nós termina aqui o nosso primeiro subtópico do tópico 1, e agora passaremos para o subtópico número 2, que traz aqui nos o título sobre o nosso fundamento. Veja bem, toda construção que vai ser iniciada é preciso ter um fundamento, é preciso ter, aleluia, um alicerce, uma base, né, aonde vai ser construída este edifício, onde vai ser construído esta casa ou qualquer tipo de construção civil. Primeiro tem que ter uma base. E nós vamos falar agora sobre a base, né, a nossa base como crentes pentecostais, o nosso fundamento. Observamos que os pentecostais muitas vezes ainda são vistos por alguns, né, não pentecostais, que sensacionista, como um movimento que baseia as suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns interpretam nós, os pentecostais, desta forma aí, né? Então, o que é um cânon aberto? O cânon aberto é o que permite outra adição de um novo livro. Um cânon aberto é um cânon que permite um adicional de um novo livro ser adicionada neste cânon. Então nós observamos aqui que este pensamento, essa interpretação de alguns não pentecostais, são uma interpretação equivocada ao nosso respeito, pois nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, conforme diz aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15 e versículo de número 8. Aqui observamos que Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui no versículo 8: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Então observamos aí, meus irmãos, que nós não temos essa ideia de adicionar qualquer outro livro como revelação nas Escrituras Sagradas, porque ele apareceu a Paulo por último como um abortivo. Significa que Jesus fez a chamada para o apóstolo Paulo para ser apóstolo em um momento em que ele estava sentenciando muitos cristãos à morte. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia Sagrada. Não temos qualquer outro livro
que é a nossa fonte de autoridade. E conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não necessitamos de uma suposição de outra revelação a não ser a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, a palavra revelada, ela é inerrante, ela é a única palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, aqui nós vamos encerrar o segundo subtópico do tópico número 1 e vamos para o terceiro subtópico, onde fala aqui sobre nós não somos deísta, O que é ser um deísta? Nós não somos deísta, por quê? Porque nós sabemos que deísta fala-se de pessoas que crê em Deus, mas não aceita Ele como o seu único Deus verdadeiro sobre a sua vida, e ele não aceita prestar culto ao Deus verdadeiro. Então, crê que existe, que Deus existe, mas não crê que Deus está perto, que Deus está próximo dele. E nós percebemos que o deísmo é a doutrina que ela afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Isso não é verdade, pois a Bíblia diz no Salmo 46 e versículo 1, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, e Ele está bem presente na hora da angústia. Significa que Deus Ele não está longe de nós porque nós somos pecadores. Deus está presente para nos socorrer. Deus está próximo de você. Deus está próximo de mim para nos socorrer em qualquer momento em que houver necessidade. Quando fala-se que Ele está bem presente, Ele está bem próximo, e o seu socorro vem de imediato assim que nós necessitamos. Então, como que Ele está longe? É como o relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Esquece dele. Então, o que eu quero dizer? Deus, Ele não esqueceu do ser humano. Deus fez o ser humano, Deus criou o homem, e Deus não esqueceu do homem, não. Ele está sempre presente na hora da nossa angústia. Então nós somos o quê? Nós somos teísta, Porque nós somos teísta, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Segundo aqui é um versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo de número 27, nós observamos ali, que ali fala que Deus, Ele está perto de nós, Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, verso 6. Então observamos que o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Não significa nada disso. Deus não nos abandonou. Não, Senhor. Deus está bem pertinho, bem presente
bem próximo do seu povo. Pode ter certeza, aleluia, nisso. Entretanto, observamos que esta revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus, ele se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais. Ele se comunica conosco por sonhos, comunica conosco por visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Para que está encerrando este subtópico número 3, eu quero ler dois versículos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 17 e 18, é um versículo que se encontra imbuído na nossa lição, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Então veja bem que Deus, ele não esqueceu do seu povo. Não é porque o canon está fechado que ele esqueceu. Deus fala conosco através da revelação das Escrituras Sagradas. Deus fala conosco através do teu espírito, dos dons espirituais, através de sonho e através de visões. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu peço aqui que Deus venha te abençoar quando você estiver assistindo este vídeo. Por favor, assista até o final, deixe o seu like, faça o teu comentário. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você, se você não é inscrito, para se inscrever no meu canal. A síntese do tópico 1 diz assim: somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para nossa fé e prática. Glória a Deus, essa é a síntese do nosso tópico que nós estudamos. O tópico 2 fala sobre o zelo pela doutrina, e o tópico 3 fala sobre o cuidado quanto aos modismos. Que isso aí vou deixar posteriormente. Você que assistir esse vídeo, essa videoaula, e se na sua igreja tiver escola dominical, não perca a escola dominical na sua igreja onde você congrega. Vá até lá, dá alegria para o seu pastor, para o seu superintendente, para os seus professores onde você está congregando. Amém? Mais uma vez eu faço o convite. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, da cidade de Ribeirão Preto. E se você não é inscrito neste canal, eu convido você, amigo, irmão, para se inscrever neste canal, em nome do Senhor Jesus. Amém.